Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos juntos para o comentário da lição da classe dos jovens. Nós vamos comentar hoje a lição de número 7 do dia 12 de fevereiro de 2017. O assunto desta lição é a Igreja na Reforma Protestante. Lembrando que estamos estudando a classe dos jovens, a revista desse primeiro trimestre de 2017 traz como seu assunto a Igreja de Jesus Cristo, sua origem, doutrina, ordenanças e destino eterno. Então, é algo relacionado à história da Igreja de Jesus Cristo. E a Reforma Protestante foi, sem dúvida, um marco dos mais importantes na trajetória da Igreja na face da terra. O texto do dia está em Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse é o texto básico desta lição. Lembrando que a carta de Romanos trata desse assunto e foi através da carta de Romanos, principalmente o capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz a história que impactou aquele monge agostiniano chamado Lutero e que resultou nas 95 teses de Lutero e, consequentemente, na Reforma Protestante, que nós hoje, as igrejas evangélicas, fazem parte, é um resultado da Reforma Protestante. Então, essa lição é algo que nos remonta a pensarmos um pouco na igreja, no seu contexto histórico. Todos nós sabemos que a Igreja de Cristo, ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja não é uma instituição ou uma organização criada pela mente do homem. A igreja é algo criado por Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja, portanto, ela é o grupo daqueles que foram chamados para fora do mundo, daí o nome igreja, que vem do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora, reunidos em uma assembleia. E a igreja, então, é esse grupo de pessoas que professam a sua fé e foram salvas por Jesus Cristo. É um grupo distinto na face da terra. E ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, antes de voltar ao céu, depois de ressuscitar, ele disse que enviaria o Espírito Santo para que ficasse com o seu povo para sempre. E isso ele fez. E o cumprimento desta palavra do Senhor ocorreu, segundo narra Lucas, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo ele vem e reveste aqueles irmãos ali em Jerusalém naquele dia. Muitos discípulos que estavam ali reunidos, homens e mulheres, e os apóstolos do Senhor Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, que havia se enforcado, aquele que foi o traidor. Naquele momento, o Espírito Santo chega sobre os seguidores de Jesus e a igreja então começa a sua trajetória, a sua jornada, que nos é narrada no livro de Atos dos Apóstolos e que continua até os dias de hoje. Então nós, quando pensamos na igreja, nesse primeiro aspecto, o aspecto da igreja primitiva, e analisando um pouco da história da igreja, nós percebemos que logo no começo a igreja passou por terríveis perseguições. Nós lemos isso no livro de Atos,
quando os apóstolos eles eram perseguidos, ou eles foram perseguidos. Depois, até mesmo nas viagens missionárias de Paulo, quando o evangelho estava sendo disseminado por várias regiões do Império Romano, inclusive a própria capital Roma, a igreja passou por muitas aflições. O próprio apóstolo Paulo passou por uma série de aflições e sofrimentos. E a história nos mostra que os primeiros 200, 300 anos da igreja foram um tempo, principalmente os 2 primeiros séculos de história da igreja, foram de muita perseguição. Muita perseguição. Mas no ano 300 da nossa época, quando o imperador Constantino assumiu o Império Romano, ele diz que se converteu. A história diz que ele se converteu. Alguns negam esse fato. Mas a verdade é que em 313, no ano 313 depois de Cristo, então muitos anos depois da igreja primitiva, o próprio Constantino ele determina o fim da perseguição aos cristãos. Aquela perseguição que era até mesmo oficial no Império Romano, Constantino ele determina o fim da perseguição aos crentes, aos cristãos. E em 325 depois de Cristo, o próprio Constantino, ele através do Concílio de Nicéia, ele chama essa reunião, promove essa reunião para promover a unificação ou tentar trazer uma solução para algumas divergências que havia entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Então, a partir deste século, quarto século depois de Cristo, nós encontramos a Igreja já num aspecto um pouco diferente, ou bem diferente daquele aspecto do livro de Atos dos Apóstolos, porque nós encontramos a igreja já passando a desfrutar de um status privilegiado, como algo aceito, reconhecido e até mesmo incentivado a igreja a partir do momento dessas ações do imperador Constantino. Ela se torna, então, benquista e se torna como se fosse a igreja oficial do Império Romano. E a partir deste momento é que ocorrem muitas coisas que trazem prejuízos para a igreja. Ela começa a enfrentar muitas situações de pessoas que acabavam aderindo à igreja, mas por força de uma certa situação e não por uma real conversão. E até mesmo as próprias conquistas que haviam com o símbolo da cruz promoviam uma série de agregação ao cristianismo, à igreja cristã, mas que eram simplesmente conquistas e adesões sem o real novo nascimento, sem a verdadeira conversão. Isso ocorreu durante muito tempo, mas, como nós sabemos, em todo momento o Espírito Santo jamais deixou de atuar na igreja de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas como essa ação a partir de 325, 313, 325 depois de Cristo, houve uma série de coisas que prejudicou tremendamente o cristianismo. Até que no ano de 1054 houve a cisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Nós que vivemos no Ocidente, nós sabemos muito mais com relação à Igreja do Ocidente, mas a grande verdade é que o grande cisma
da igreja ocorreu quando houve essa divisão do Oriente e do Ocidente. Quando a reforma protestante ocorreu, ela ocorreu na igreja do Ocidente, na igreja de Roma. E Martinho Lutero era um monge agostiniano que recebeu uma experiência, ou teve uma experiência de conversão, e a partir daí, então, ocorreu a reforma protestante no conceito da igreja ocidental. Então, quando nós pensamos na reforma protestante, e a lição fala sobre isso no seu primeiro tópico, sobre a necessidade de reforma, o ponto 2 ela fala da reforma em si, e o ponto 3 ela trata dos frutos da reforma nos últimos séculos. A grande questão é que, como eu já citei anteriormente, esse primeiro aspecto da necessidade da reforma na igreja ocorreu por causa dessa falsa conversão que houve e desse grande número de adesões que houve em toda a parte do mundo e do Império Romano naqueles dias, pós-Constantino ou durante o governo de Constantino, onde a igreja recebeu poder, muito poder, junto com o próprio Estado, e ela então trouxe uma série de dificuldades e problemas e houve a necessidade da reforma na igreja. Então, quando nós pensamos em Martinho Lutero, que a reforma protestante ocorre justamente a partir do momento quando ele afixa as suas 95 teses, e isso no dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, a reforma em si ela é deflagrada. Mas mesmo antes da reforma, já haviam movimentos que buscavam um retorno à palavra de Deus, um retorno à Bíblia Sagrada. Sempre houve, mas existem alguns grupos que a própria lição fala, que são, por exemplo, os valdenses, que eram liderados por Pedro Valdo, que, entre outras coisas, rejeitava a doutrina do purgatório e ensinava e enfatizava o retorno às Escrituras. Mas um nome também de um homem, ele vem e é chamado até hoje como o bisavô da reforma, que foi John Wycliffe. Esse homem estudou primeiramente em Oxford, depois ele foi professor também daquela universidade. Ele, além de filósofo, era teólogo. E esse homem começou a trazer as suas ideias, os seus pensamentos, e muitos dos pensamentos de Wycliffe transferidos foram para a reforma efetuada por Lutero, depois na continuidade com Calvínio, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros que vieram também dando corpo à reforma. Então, as ideias básicas da reforma brotaram dos escritos e das ideias de John Wycliffe. Entre elas, basicamente, ele trazia também o mesmo pensamento de Pedro Valdo e dos valdenses, que era a necessidade do retorno às Escrituras. Para ele, era importante que a pessoa comum pudesse ter acesso às Escrituras Sagradas, porque a Igreja de Roma, ela limitava isso completamente, até mesmo as reuniões, as pregações, as homilias, eram muito distantes da população e do povo. Daí que ele e outros também, mas através de seus escritos ele influenciou a muitas pessoas, ele pensava e trabalhava a ideia de que a Bíblia, a palavra de Deus, deveria estar na mão das pessoas, na língua das pessoas. Por isso ele é quem realiza
a tradução da Vulgata para a língua inglesa. Ele foi um dos pioneiros nas traduções de Bíblia, e até hoje a fundação e organização que leva o seu nome é a organização que mais traduz Bíblia na face da terra, fazendo jus e honra ao nome de John Wycliffe. Entre outras coisas, o que ele condenava também era essa união igreja e Estado. Isso nós estamos falando entre 1320, 1340, 1350, esses anos, 1370, é nesse período que nós estamos falando da história de Wycliffe. Então, ele condenou abertamente, criticava e ensinava que a igreja não deveria se preocupar com as coisas terrenas, que o governo terreno, embora toda autoridade viesse de Deus, mas o poder terreno era deixado nas mãos das autoridades civis, sendo que a igreja deveria cuidar do reino espiritual e das coisas espirituais e não se envolver de forma alguma com o poder terreno e com o reino material. Isso, evidentemente, trouxe uma série de complicações para ele, porque não era o que o papado fazia. Era exatamente o contrário. Era uma busca por poder, por conquistas e por riqueza que dominava aquilo tudo. Então ele ensinava que o poder estatal, o poder temporal, foi determinado por Deus para o exercício de autoridades civis e que a igreja deveria cumprir um papel essencialmente espiritual, ou seja, não se misturava. Mas a mistura já havia começado desde o período de Constantino e foi se agravando cada vez mais. Outra coisa condenada por John Wycliffe foi a veneração a ídolos e também a mediação dos santos, que era já uma prática disseminada na Igreja Romana. Além disso, ele negava a transubstanciação, que também era uma outra doutrina romana, onde ensinava-se que na Eucaristia o pão transformava-se no corpo de Cristo. E isso trouxe para ele até mesmo alguns problemas na própria Universidade de Oxford, que rejeitaram a sua posição com relação à transubstanciação, que é uma doutrina, como eu já disse, romana, do catolicismo romano, que diz que na ceia, no momento da Eucaristia, o pão torna-se de fato, ou a hóstia torna-se de fato o corpo de Cristo. E para ele não. E para a Bíblia é claro que não, não é? Não se transforma no corpo de Cristo. Então essas ideias desse homem veio a tomar um fôlego muito maior através de Lutero. Mas antes mesmo de Lutero, nós encontramos um outro nome que deve ser ligado à história da Reforma Protestante, que foi John Hus. John Hus, ele é chamado de o avô da Reforma, porque ele pegou as ideias de John Wycliffe e ele colocou em prática, ele pregou, ele ensinou, ele promoveu essas ideias, até mesmo organizou grupos de estudo, e formou igreja
com essas ideias e ele pregava contra essa situação da igreja romana, pregava a volta às Escrituras, contra aqueles dogmas que haviam surgido, e ele, na verdade, foi morto, tornou-se, na verdade, um mártir, mas, segundo dizem, este homem profetizou dizendo que 100 anos depois dele, alguém viria e que esse alguém não iriam calar a boca dele. E, mais tarde, nós temos a figura de Lutero. Lutero, que foi quem Deus usou para desencadear essa reforma que já vinha, é claro, acontecendo no transcorrer de séculos, mas que veio tomar força e veio realmente demonstrar-se, mostrar-se a partir das suas 95 teses afixadas na igreja onde ele pastoreava, no dia 31 de outubro de 1517. Ali, então, Lutero coloca as suas 95 teses, refutando e combatendo, principalmente entre os outros dogmas, a venda de indulgências, que nada mais era do que uma crença também vinda do poder papal, de que Cristo e a própria Virgem Maria tinha, através de suas obras efetuadas, eles tinham recebido créditos especiais que, através do poder papal, estes créditos eram então oferecidos aos pecadores para que eles pudessem receber o perdão e daí então saírem as almas deles no futuro, daqueles que já tinham morrido e deles também, garantindo o perdão de seus pecados e a transferência do purgatório para o céu. O purgatório, que é outra crença também romana e muito combatida pelos precursores da Reforma e também pela própria Reforma protestante. Então, as indulgências, quando as pessoas tinham que pagar, de acordo com alguns pecados, tinham os preços estipulados, e daí o Papa liberava o perdão através do crédito que Cristo e a Virgem Maria teriam, né? Esse era o ensino básico, sem entrar em muitos detalhes, com relação às vendas de indulgências. E Lutero se posiciona, entre outras coisas, contra isso, mas principalmente contra isso. E, além disso, ele trabalhou os pontos básicos da Reforma Protestante, que nós encontramos também na lição, que são 5 os pontos fundamentais da Reforma. 1, somente pela fé. 2, somente a Escritura. 3, somente Cristo. 4, somente a graça. 5, glória somente a Deus. Então a ênfase é na fé, nas Escrituras, em Cristo, na graça e a glória para Deus. Então, nesses pilares, nesses 5 pilares, resume-se a história da Reforma Protestante. A necessidade de mudança dentro do cristianismo, basicamente no retorno às Escrituras Sagradas e à fé da igreja primitiva. Porque o que ocorreu foram práticas e dogmas e doutrinas e outras coisas que foram sendo aceitas oficialmente dentro do cristianismo, que descaracterizou por completo a igreja. Daí então, só um retorno à palavra para que a igreja pudesse ser de fato uma igreja
bíblica, uma igreja baseada na palavra de Deus. Então, é um dos marcos mais importantes na história da igreja, a Reforma Protestante, mas não apenas na história da igreja, mas um marco importante na história mundial. Hoje em dia, devemos tomar cuidado, nós, cristãos evangélicos, pentecostais, e todos os crentes oriundos dessa grande obra que foi a Reforma Protestante, nós devemos tomar muito cuidado para mantermos os marcos da Reforma. Que eu cito novamente: somente pela fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Nós vivemos em um tempo muito difícil. Nós vivemos em um tempo de extrema idolatria e heresias que chegam a assustar. O meio evangélico, infelizmente, está repleto de doutrinas de demônios, ensinos e mandamentos de homens corruptos, faltos de entendimento, como diz Paulo. Nós vivemos em um tempo em que a profecia bíblica disse que nos últimos tempos as pessoas teriam seus ouvidos agravados para não ouvir a sã doutrina e ajuntariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios prazeres e desejos. Nós vivemos em uma época terrível, mas nós temos diante de nós um grande legado deixado pelos reformadores e por nossos pais. E, além disso, a palavra de Deus em nossas mãos, para que possamos nos comprometer com os princípios, não da reforma apenas, mas com os princípios da Bíblia. Cristo, salvação pela graça, a fé em Jesus Cristo, o apego às Escrituras, a glória de Deus no meio do seu povo. Só podemos ser igreja se vivermos os princípios bíblicos para a igreja. E o que nós temos visto hoje em dia, não se parece, em muitos lugares, não é igreja. É tudo de heresia, de inverdades, de egoísmos, de egocentrismos, de avareza, verdadeira vergonha que chamam de o evangelho ou os evangélicos no Brasil. É triste ver o que está acontecendo e multidões sendo arrastadas e enganadas e iludidas, porque infelizmente não conhecem a verdade e querem de fato ser atraídas por isso. Mas qualquer pessoa que ama a Deus, que tem comunhão com Deus, que lê e estuda a palavra de Deus, tem, naquele espaço que Deus lhe dá, nas oportunidades que Deus lhe concede, fazer refletir o que é ser igreja de Cristo, igreja do Cordeiro, noiva pura e imaculada. Os ataques sempre ocorreram, ocorrem e ainda ocorrerão, mas no nosso tempo nós temos que viver a verdade de Deus, como Martim Lutero e tantos outros viveram no seu tempo. Hoje é o nosso tempo de promovermos a verdade de Deus através de uma volta séria, temente à palavra de Deus. Essa lição é muito importante e vai, sem dúvida, trazer muito enriquecimento a todos os alunos. Que Deus continue abençoando você, a sua família e o seu estudo da palavra de Deus.